Bom, sejam bem-vindos aí, pessoal. Esse vídeo aqui vai para o YouTube depois. Qualquer coisa aí, com o som já me avisa aí que eu dou uma ajeitada aqui. Fechou? Então vamos começar o nosso vídeo aí com resolução de questões de informática para concursos. E vamos resolver então a nossa primeira questão. É a questão aplicada então pela Sebrasp. Sebrasp em 2022 para o cargo de auxiliar de perícia e em 2023 para o técnico forense. Bom, vamos para a questão. RAT, Remote Access Trojan, é um programa que combina as características de Trojan e de backdoor, possibilitando ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o legítimo usuário. Bom, é uma afirmação sobre RATs, Remote Access Trojan, e ela diz que um RAT combina as características de Trojan e de backdoor, certo? E o que são Trojan e backdoor? Bom, Trojan ele é um programa com aparência legítima, né? Ele não é detectado como nenhum software malicioso e acaba ficando então no computador do usuário executando algumas operações maliciosas no computador. Dentre essas operações que um Trojan pode executar, está a função de um backdoor. O que é a função de um backdoor? É estabelecer um canal de comunicação com a internet, para que outra pessoa possa acessar o sistema de fora para dentro, certo? Então o Trojan ele entra de forma disfarçada no sistema, né, e ele tem a função de um backdoor, que é estabelecer uma conexão, né, com a internet. E a pessoa que tiver acesso a esse canal de comunicação estabelecido, ele passa então a ter aí acesso ao equipamento, né, e pode sim executar ações como se fosse um usuário legítimo. Então, um RAT ele combina essas duas características, Trojan e backdoor. E de fato, ele combina. Então, a resposta para essa questão, para essa afirmativa, na verdade, né? Ela está certa. Fechou? No link aí na descrição, no link fixado na descrição, nos comentários, tem uns links para um material aí de comentários sobre a questão e material de apoio para estudo, beleza? Então, para essa afirmativa da primeira questão sobre RATs, é uma afirmativa correta. Um RAT reúne essas duas características aí. Ele entra de forma disfarçada no sistema e estabelece então um canal de comunicação com a internet para qualquer pessoa que tiver acesso a esse canal de comunicação, né, ter acesso aí ao equipamento. Beleza? Então essa é a primeira questão. Alternativa certo. Bora para a próxima aí. Bom, questão número 2 aí então. É questão também aplicada pela Sebrasp em 2022 para os cargos de auxiliar de perícia e em 2023 para técnico forense. E ela diz o seguinte: considerando uma lista dos diretórios comuns do SO Linux, Sistema Operacional Linux, né, que são diretamente sobre o diretório root, diretório raiz do sistema, julgue os itens seguintes. O diretório mnt/mnt é um sistema de arquivos montado manualmente no disco rígido. E o /proc é um diretório dinâmico especial que mantém informação sobre o estado do sistema, incluindo os processos atualmente executados. Bom, duas afirmações aqui nessa questão relacionadas então ao sistema de arquivos aí do Linux, né? Bom, a primeira afirmação, que é o /mnt, é um sistema de arquivos montado manualmente no disco rígido, né? O MNT é um sistema de arquivos montado manualmente no disco rígido.
ela não é uma afirmação correta, ela está incorreta. O MNT, na verdade, ele não é um sistema de arquivos montado manualmente no disco rígido, né? Ele é uma convenção do Linux, né, que é usado para montar temporariamente sistema de arquivos adicionais. Então, os administradores eles podem montar ali dispositivos de armazenamento, né, como unidades de disco, unidades USB, sistema de arquivos de rede, né? Eles podem montar em subdiretórios do /mnt, né, para facilitar o acesso a esses recursos. Então, ele não é um sistema de arquivos montado manualmente, né, ele é apenas um ponto ele é uma convenção, é um ponto de montagem em comum no sistema. Beleza? Então essa afirmação ela já está incorreta. E a afirmação que ele faz sobre o diretório /proc é que é um diretório dinâmico especial que mantém informações sobre o estado do sistema, incluindo processos atualmente executados. Essa afirmação, então, sobre o diretório /proc está correto. Ele é um diretório especial do sistema. Dentro desse diretório, então, não vai ter arquivos e nem pastas, né? Ele vai ter informações geradas dinamicamente pelo kernel do sistema para os administradores e para programas sobre informações aí críticas do sistema. Beleza? Então, essa segunda informação sobre o /proc, ela é verdadeira. No entanto, a primeira, sobre o /mnt, não está correta, certo? Então, para essa questão aqui, a alternativa correta é o errado. Certo? O /mnt ele não é um sistema de arquivos do Linux, né? Ele é uma convenção, ele é um ponto de montagem em comum. Mas o diretório proc ele é sim um diretório dinâmico especial que mantém informações sobre o estado do sistema. Beleza? Então matamos mais uma aí e vamos aí para a questão de número 3. Bom, bora lá. Bem-vindos à questão número 3. A questão aplicada então pela Coppev, o FAO, em 2023, para assistente de aluno. O que diz a questão então? Dispositivos de hardware adicionais podem ser conectados a um computador pessoal para a realização de ações específicas. Tais dispositivos são conhecidos como periféricos e podem ser classificados como sendo de entrada, de saída ou de entrada e saída, a depender do seu funcionamento. O quadro apresenta, em sua primeira coluna, as 3 classificações consideradas para os periféricos. Então, são elas periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e de saída. Certo? O quadro apresenta sua coluna, classificações, então, periféricos de outras. A segunda coluna, então, apresenta uma lista dos periféricos utilizados atualmente. Então, a gente tem aqui alguns periféricos que são utilizados aí atualmente. A gente tem aqui monitor, pendrive, impressora multifuncional, caixa de som Bluetooth. Aqui não importa muito, né? Caixa de som Bluetooth é caixa de som, né? Ela tem a mesma função. Se vai ser conectado via Bluetooth ou via cabo, acho que não faz muita diferença, né? Dica. Vamos lá. E o que pede a questão, então, é assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, correspondente à classificação de cada periférico. Bom, então a gente tem que analisar essa lista de periféricos e classificar elas de acordo com a sua... e ordenar elas de acordo com a classificação do periférico. Bom, então, vamos ao primeiro aqui. Vamos fazer a análise do primeiro. É um monitor touchscreen. Bom, um monitor ele é um dispositivo de saída, né, porque ele mostra informações para o usuário, ele exibe informações, né, tendo por premissa que os dispositivos de entrada eles têm por função básica coletar dados e informações do usuário. Os dispositivos de saída eles exibem informações para o usuário. E dispositivos de entrada, então, ele tem ambas as funções. Eles exibem informações para o usuário, mas também eles coletam, né, informações, dados do usuário. Então, por exemplo, o monitor touchscreen,
ele exibe informações para o usuário, mas ele me permite a entrada de informações à medida em que eu toco na tela. Então, quando eu toco na tela, eu estou entrando com informações. Certo? Então, logo de cara, ele é então aqui um número 3. Ele é um dispositivo de entrada e de saída. Beleza? Então, bem de cara aqui, a gente já elimina duas, né? Se tiver correto, então aqui a gente já elimina duas. A D. E aí já não pode ser, né? Porque já começa com 2. Então, vamos analisar o segundo dispositivo. É pendrive. Com um pendrive, eu posso copiar arquivos do computador para o pendrive e do pendrive para o computador. Entrada e saída. Certo? Do computador para o pendrive, saída. E do pendrive para o computador, entrada. Então a gente pode classificar também como 3. Né? Será que eu tenho como copiar esse 3 aqui? Ou eu não consigo copiar? Na verdade, eu tenho outro texto aqui que eu já adicionei, né? Então é 3 também. Vou dividir aqui. Vamos colocar aqui, ajeitar esse aqui. 3. Beleza. Então a gente já tem 3 e 3. Por enquanto, todas as alternativas aqui ainda podem ser. Não, mentira. Com essa aqui nós já acertamos a questão. Com essa nós já matamos a questão, na verdade. Aqui. Não pode ser mais a B e também não pode ser mais a C. Então a gente já teria a nossa resposta A aqui. Mas vamos continuar aqui com a explicação, porque ainda tem três opções aqui. Vamos falar um pouquinho de cada uma então. Impressora multifuncional. Bom, a impressora multifuncional, então, ela vai ter as funções aí de entrada e de saída, porque eu posso botar uma foto ali, por exemplo, a entrada, e sair ela digitalizada. Entrada e saída. Tem as características também de entrada e de saída. Então, aqui também é um 3. Vou botar um 3 estranho. Caixa de som Bluetooth, ele só sai o som. Ele só reproduz o som. A caixa de som só reproduz. Então é só um dispositivo de saída. O webcam. Bom, a webcam aqui é um pouco controverso dizer que ele é só de saída, só de entrada. Na verdade, pode ser de entrada e de saída. Se tiver som e ela emitir som, então ela pode sair som. Mas normalmente a webcam em si é apenas um dispositivo de entrada, né? Então, chegamos aí então à nossa alternativa correta, alternativa A, com a sequência 3, 3, 3, 2, 1. Então, dispositivo de entrada e de saída, certo? Dispositivo de entrada e de saída, o pendrive também, o monitor touchscreen de entrada e de saída, o pendrive de entrada e de saída, impressora multifuncional também de entrada e de saída, a caixa de som Bluetooth. Então ele vai ser só um dispositivo de saída, certo? E a webcam vai ser só um dispositivo de entrada. Tranquilo? Então matamos aí a nossa questão número 3 e bora para a próxima questão. Bora lá então. Questão 4 é aplicada então em 2022 pela Sysgram Hill, né? E vamos para ela. As estações de trabalho de uma empresa estão sujeitas a ataques que podem provocar vazamentos ou destruição completa dos dados. Uma boa prática de segurança é utilizar uma amostra biométrica para se conectar aos seus dispositivos aplicativos
e serviços online e redes. O Windows 10 possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica do rosto, da íris e da impressão digital, ou ainda um PIN, Personal Identification Number. Tal recurso é o... bom, para responder essa questão, então aqui é necessário a gente entender um pouquinho aí do sistema de segurança do Windows 10, né? O recurso mencionado na questão, né, que permite o uso de amostras biométricas do rosto, da íris, impressão digital e um PIN, né, para autenticação em estações de trabalho com Windows 10, né, ele é chamado de Windows Hello. Né? É uma solução de autenticação biométrica e de reconhecimento facial integrada ao sistema do Windows 10, né, que oferece aí uma maneira mais segura, né, para acessar os dispositivos e aplicativos. Ele permite também que os usuários configurem a opção de login usando amostras biométricas ou o PIN, né? Como foi dito ali, sugerido na questão. Então, nesse caso aqui, teria que dar uma estudadinha mesmo nos sistemas de segurança do Windows, mas a alternativa correta nesse caso aqui é a alternativa B, né? O Windows Hello. O Windows Hello ele conta então com esses recursos de segurança para proteger os dispositivos e aplicativos aí do Windows no Windows 10, em estações de trabalho com Windows 10. Beleza? Então acho que é isso aí, tranquilo. Matamos aí a questão número 4. Bora lá então, questão número 5. Sesgran Hill também, 2022, Banco do Brasil. E ela diz o seguinte: uma situação que ocorre no dia a dia da utilização de correio eletrônico é uma pessoa A, o emissor, após enviar uma mensagem X para uma outra pessoa B, o destinatário, receber uma resposta automática que informa que a caixa de correio do destinatário está cheia. Isso significa que A. O espaço ocupado por mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. B. Quantidade de mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. C. Quantidade de mensagens enviadas pelo emissor atingiu o limite autorizado. Alternativa D. Quantidade máxima de mensagens que pode ser recebida pelo destinatário naquele dia foi atingida. E a alternativa E. Espaço ocupado pela mensagem X é muito grande e seu envio não foi autorizado pela infraestrutura do emissor. Bom, vamos dar uma analisada aí, então na questão nessas alternativas. Bom, normalmente, quando uma pessoa A envia uma mensagem X para uma pessoa B e recebe uma resposta automática informando que a caixa de destinatário do destinatário está cheia, isso normalmente significa que o espaço ocupado pelas mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado e não tem mais como armazenar novas mensagens, né? Em outras palavras, né, a caixa de entrada do B está lotada, né? Não tem mais espaço para receber e para armazenar novas mensagens. Isso aí pode acontecer por diversos motivos. O usuário esquece do e-mail, não gerencia os e-mails, né? Acaba ocupando lá todo o espaço. E quando alguém envia uma nova mensagem, então acaba respondendo automaticamente essa mensagem de que não tem mais espaço para novas mensagens, para armazenar novas mensagens na caixa de entrada. Então, a alternativa que mais se enquadra nisso é a alternativa A, né? O espaço ocupado por mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. As outras alternativas, né, elas não representam corretamente a situação, né, descrita. Né? Por exemplo,
Alternativa B. Quantidade de mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. Embora ela fala aí esteja relacionada, né? Essa alternativa ela não aborda o aspecto do espaço ocupado, né? Pelas mensagens aí na caixa de entrada. O que seria relevante nessa questão. Então a B também não se enquadra. A alternativa C, quantidade de mensagens enviadas pelo emissor atingiu o limite autorizado, ela também não está relacionada à mensagem de espaço, né? Está relacionada a outra coisa. A alternativa D, né? A quantidade máxima de mensagens que podem ser recebidas pelo destinatário naquele dia foi atingida. Isso também não é a causa da mensagem da caixa do destinatário estar cheia, né? E a alternativa E, o espaço ocupado pela mensagem X é muito grande e seu envio não foi autorizado pela infraestrutura do emissor. Né? Bom, isso se refere ao tamanho da mensagem, né? E não à situação, né, da caixa de usuário a caixa de destinatário, né, de entrada do destinatário estar cheia. Então também não se enquadra a alternativa E. Então não é a B, não é a C, não é a D, não é a E, né? É a nossa A. Beleza? Então matamos aí a nossa questão 5. Vamos aí para a próxima questão. Buenas. Chegamos então aí na questão 6, também aplicada aí pela Sebrasp em 2023. Então, esta cor, não, ainda. Sebrasp 2023. Opa. Bom, a questão diz o seguinte: no que se refere a sistemas operacionais, pacotes Office, navegadores e redes de computadores, julgue os itens que se seguem. Considerando-se uma lista de diretórios comuns no SO Linux, no sistema operacional Linux, que estão diretamente sob o diretório root, diretório raiz do sistema, /dev armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são de sistema, e etc, arquivos de configuração e scripts de inicialização. Bom, então são duas afirmativas novamente sobre os sistemas de arquivos do Linux ali, né? /dev armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são de sistema. Eita. E o etc aqui, o /etc, arquivos de configuração e scripts de inicialização. Então a gente tem aqui o certo ou o errado. Vamos ver aí o que é cada um deles na verdade, né? Bom, então essa questão, como eu já disse, ela envolve novamente uma afirmação, né, entre os diretórios do Linux. O diretório barra, o root, é o diretório raiz, é o diretório principal do sistema Linux, né? Todos os outros diretórios, eles originam deles, né? E os diretórios no Linux, ele tem algumas funções específicas, alguns diretórios. Como, por exemplo, o /dev, né? O /dev ele armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são de sistema, segundo a afirmação da questão. /dev armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são de sistema. Essa afirmação, na verdade, ela não está certa. Essa afirmação ela está errada. O diretório /dev ele não é de desenvolvimento, né? O /dev, na verdade, ele vem de devices, né? Que são dispositivos. Então ele não armazena nenhum tipo de dado de aplicativo, né? Ao invés disso, o /dev ele contém arquivos especiais de dispositivos que representam um hardware. Né? Então, por exemplo, um disco rígido, unidades de CD, de DVD, teclado, mouse, impressora, né? Então muitas outras coisas. Esses arquivos ali na pasta dev, então eles são utilizados para interagir com esses hardwares, né? E não são... Opa!
e não são arquivos de aplicativos. Então essa informação ela não está correta. Então a pasta dev ela não armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são do sistema, beleza? Na verdade ela tem arquivos que representam e interagem com o hardware, né, e dispositivos do sistema. E a segunda afirmativa, que é a pasta /etc, ela então armazena arquivos de configuração e scripts de inicialização. Bom, na verdade essa afirmativa ela está correta. Ela está correta. A pasta etc ela armazena arquivos de configuração e scripts de inicialização. Isso inclui configurações para diversos aspectos do sistema, né? Configuração de rede, de serviço, aplicativo e os scripts de inicialização. E também tem bem mais coisa aí, né? Administradores do sistema, por exemplo, eles podem utilizar essa pasta, né, para personalizar aí o comportamento do sistema e dos aplicativos. Beleza? Então, a resposta correta nesse caso é a alternativa errado. Certo? Né? Então, a afirmação sobre o diretório dev ela está incorreta, né? Pois o /dev ele não armazena dados de aplicativos, mas ele representa dispositivos do sistema. Né? E a afirmação sobre o diretório /etc ela está correta, pois ele é utilizado, né, para o armazenamento de arquivos de configuração e também aí de scripts de inicialização. Fechou? Então matamos aí a questão 6. E bora então para a próxima questão. Vamos lá então. Questão 7, aplicada aí pela Copévio, FAO 2023, para pedagogo e técnico em assuntos educacionais. Vamos lá. A dependência da sociedade em relação à disponibilidade dos recursos digitais é cada vez maior. Por essa razão, deve-se tomar atitudes preventivas em vista de reduzir as consequências de eventuais defeitos de hardware, ataques de vírus ou até mesmo a utilização inadequada do sistema. Uma das estratégias utilizadas para prevenir eventuais perdas de dados é a realização de backups dos arquivos do sistema. Assinale a alternativa que apresenta os passos necessários para configurar a ferramenta de backup do Windows 10, conhecida como histórico de arquivos, para que os backups sejam realizados em um disco externo. Então, para que os backups sejam realizados em um disco externo. Bom, essa questão ela diz respeito então à configuração da ferramenta de backup do Windows 10, né, o histórico de arquivos, e os passos, né, para executar essa operação. Então, as alternativas que a gente tem aqui, a alternativa A, iniciar, configurações, Windows Update, backup, adicionar uma unidade e escolher uma unidade externa para os backups. Alternativa B, menu iniciar, painel de controle, rede e internet, backup, adicionar uma unidade e escolher uma unidade externa para os backups. Alternativa C, menu iniciar, configurações, dispositivos, dispositivos de backup, adicionar uma unidade e escolher uma unidade externa para os backups. Alternativa D, iniciar, configurações, sistema, configurações de segurança, backup, adicionar uma unidade e escolher uma unidade externa para os backups. Alternativa E, menu iniciar, painel de controle, sistema e segurança, segurança e manutenção, adicionar uma unidade e escolher uma unidade externa para os backups.
Bom, aqui precisaria ter um conhecimento mesmo, né, sobre a configuração da ferramenta de backup do Windows 10, mas a alternativa que representa o caminho correto para fazer essa configuração em uma unidade externa, né, pelo Windows 10, então para configurar o histórico de arquivos do Windows 10 e realizar os backups em um disco externo, os passos que representam então essa ação estão na alternativa A. Então a alternativa correta para a questão 7 é a alternativa A. Deve ter uma coisinha, acho que sobre isso aqui no material de apoio aí, baixa ele aí, tá no link na descrição. Beleza? Então foi mais uma questão e bora para a próxima questão. Bora lá então, questão 8, Copévio FAO ainda 2023, para o cargo de pedagogo e Copévio também aqui em 2023 também técnico em assuntos educacionais. Vamos lá. O navegador Microsoft Edge teve seu lançamento no ano de 2015, tornando-se o navegador padrão para o padrão do Windows 10. O Edge possui muita coisa em comum com o Google Chrome, inclusive a existência de atalhos em comum. Por exemplo, no Microsoft Edge, ações como visualizar o site em modo de tela cheia e adicionar o site da guia atual à lista de favoritos possuem teclas de atalhos similares às encontradas no Google Chrome. Assinale as alternativas. A alternativa que apresenta respectivamente os atalhos do Microsoft Edge para 1. Visualizar o site no modo de tela cheia e 2. Adicionar o site da guia atual à barra de favoritos, né? A lista de favoritos. Buenas. Bom, aqui também dando uma olhada na lista das teclas de atalho, né? A questão ela pede para identificar os atalhos no Microsoft Edge para visualizar o site no modo de tela cheia e para adicionar o site da guia atual à lista de favoritos. Né? Então, no Microsoft Edge e também no Google Chrome, né, colocar o site, visualizar o site em modo de tela cheia, se utiliza a tecla F11, certo? Da mesma forma que no Google Chrome e no Microsoft Edge, se utiliza a tecla Ctrl D para adicionar a guia atual à lista de favoritos, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa alternativa correta, com a resposta certa da tecla F11 para o modo de tela cheia e a combinação Ctrl mais D para adicionar a lista de favoritos, está na alternativa C. Na alternativa A, nós teríamos a tecla de função F10 e a tecla de função F3. O F3 acho que é para localizar, se não me engano. A alternativa B, teríamos aí a combinação do Ctrl T e a tecla de função F5, que também não é. Ctrl T acho que seleciona tudo, é para selecionar tudo, e F5 atualiza a página. Não é a B também. Alternativa D, a combinação de Ctrl F e a combinação do Ctrl A, também não é essa combinação. E a combinação, a letra alternativa E, a combinação das teclas Alt e Enter, Alt mais Enter, e a combinação das teclas Ctrl F. Ctrl F procura texto, né, na página. Também não é a alternativa correta. A alternativa correta nesse caso, então, é a C.
certo? Tecla de função F11 para modo de tela cheia e a combinação de teclas Ctrl D para adicionar a guia atual à barra de favoritos. Fechou? Mais uma então aí e bora para a próxima questão. Bora lá então, questão 9, aplicada aí pela IBFC 2023, cargo de assistente em administração. Então bora para a questão. Há uma alternativa que representa respectivamente as ferramentas de busca, ou também chamados de mecanismo de busca, mais utilizados no Brasil. Analise as afirmativas e assinale a única alternativa que representa as três ferramentas de busca tecnicamente corretas. Bom, então vamos ver aí as alternativas. A alternativa A ele diz aqui que é o Yahoo, Bing e Google. Alternativa B, Teams, OneNote e Google. Alternativa C, Yahoo, Bing e Visio. Alternativa D, Yahoo, Teams e Google. E a alternativa E, Teams, Bing e Visio. Bom, primeiramente a gente já pode afirmar aqui de cara que a alternativa A ela está correta, porque ela tem os três mecanismos de busca. O Yahoo é um mecanismo de busca, o Bing é um mecanismo de busca e o Google é um mecanismo de busca. Ela já é de cara a alternativa certa. A alternativa B, a gente tem aqui o Teams e o OneNote, que não são mecanismos de busca, são aplicativos. Né? O Teams, inclusive, a gente utiliza na empresa lá. A gente presta serviço. Então, não é a alternativa B. A alternativa C tem o Yahoo e o Bing também. Mas tem o Visio, que não é uma ferramenta de busca. Na alternativa D, a gente tem o Yahoo e tem o Google. Mas a gente tem o Teams, que não é uma ferramenta de busca. Opa! E a alternativa E, a gente tem o Teams, o Bing e o Visio. Então, o Teams e o Visio não são ferramentas de busca. Beleza? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Certo? Matamos mais uma. Bora para a próxima. Bora lá então para a questão 10. Nossa última questão aí dessa primeira parte. Estudando com questões de informática para concursos públicos. Então, aplicada também pela Sesgran Rio 2022, Banco do Brasil. Então, essa questão aqui é sobre Excel. Um monte de coisinha aqui. Então, vamos lá. Um agente comercial utilizando uma planilha do Microsoft Excel 365, versão em português, em determinada operação de acompanhamento de despesas, lança na célula K2 a seguinte fórmula: igual F cifrão 2 mais G1 menos cifrão H2. Em seguida, ele copia essa fórmula. Ele copia essa célula K2 para a célula K6. A fórmula resultante na célula K6 será... E aqui temos as alternativas. Alternativa A, igual a F cifrão 2 mais G1 menos cifrão H3. Alternativa B, igual F cifrão 2 mais G5 menos cifrão H6. Alternativa C, igual a F cifrão 2 mais G2 menos cifrão H6. Alternativa D, igual a F cifrão 6 mais G5 menos cifrão H2. E alternativa E, igual a F cifrão 6 mais G6 menos cifrão H5. Bom, essa questão aqui é uma questão de referências
referências relativas e referências absolutas, né, do Excel. Então, para entender o comportamento, né, quando se copia uma fórmula assim, com essas referências de uma célula para outra, a gente tem que entender o que fica fixo, o que está absoluto, né, e o que está relativo. Então, nessa fórmula, a gente tem ali referências absolutas, né, quando a gente utiliza o símbolo do cifrão, e as referências relativas. As absolutas, elas não mudam quando a fórmula é copiada para outra célula. Já as referências relativas, elas vão se ajustar. Então, vamos analisar aqui a fórmula que a gente tem. Então, por exemplo, o F cifrão 2, né, ele vai ser uma referência absoluta para o F2, nesse caso. O G1, ele é uma referência relativa para a célula, na mesma coluna G e uma linha acima, linha 1. Certo? E o menos cifrão H2, ele é uma referência relativa para a célula na mesma linha. Beleza, 2. E o H fixo. Então, o que vai mudar e o que é que vai ficar? Então, de relativo aqui, a gente vai ter o G1 e o 2 aqui do H. Certo? O F seria, mas como vai mudar do K2 para o K6, né, a letra não muda, só vai mudar as linhas, né? Que mudou de linha. Então vamos dizer o seguinte, e ele vai mudar na diferença. Então, por exemplo, se foi do K2 para o K6, qual é a diferença? A diferença é de 4. Então, nas relativas, nas referências relativas, a diferença vai ser de 4, vai mudar de 4. No que for absoluto, não vai mudar, vai permanecer fixo. Então, o que vai permanecer fixo nessa célula aqui, nessa fórmula aqui? O 2 vai permanecer fixo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O 2 vai permanecer fixo. Eu apago, apago. Então, vou marcar aqui o que vai permanecer fixo. Isso aqui vai permanecer fixo. Não, o azul não dá pra ver, né? Tá ruim. Vou pegar o amarelo dá pra ver. Então, isso aqui vai ficar fixo. E o H vai permanecer fixo. O que vai mudar? Vai mudar aqui e aqui. Sendo que o G também vai permanecer fixo, porque o que está mudando aqui, né? Ele está também trocando para a mesma coluna. Opa. Então, se vai ficar fixo aqui, vai mudar aqui e vai mudar aqui, o que vai mudar? Bom, vai mudar 4, certo? Vai mudar 4. 4 linhas para baixo. Né? Ele estava na linha 2, foi para a linha 6. Então, se eu somar aqui, 1 mais 4 vai para 5 e 2 mais 4 vai para 6. Então, seria G5 e H6. Ficaria igual a F cifrão 2 mais G5 menos S cifrão H6. Essa seria a resposta certa. Onde é que está isso? Está na B. Então, a nossa alternativa certa aqui é a alternativa B. Vou botar em verde. A alternativa correta é a alternativa B. Mantém o F2. Ele vai alterar a linha do G1 para G5, porque é uma referência relativa, não é uma referência absoluta. E aqui ele está mantendo a referência absoluta no H, que já não mudaria, mas o 2 é uma referência
relativa. Então, o 2 muda, mas o H aqui não muda. E aqui também o 2 não muda. E se ele tivesse mudado a coluna, aqui também mudaria. Mas nesse caso, de linha não muda. Beleza? Então, com isso, matamos aí 10 questões de informática. Pegamos umas questões bem legais aí de informática nessa primeira parte. Outras virão. Beleza? Agradeço a todos aí. Acompanhem, baixem aí o material de acompanhamento, né? Deem uma lida, é um material bem bacana para estudar. E é isso aí, galerinha. E se esse material, né, esse conteúdo te ajudou, já te inscreve no canal aí, dá o like no vídeo, ative as notificações aí para ficar por dentro dos próximos. Compartilha com alguém que tu saiba aí que possa ser ajudado aí por esse conteúdo. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!